E a questão da segurança. O Windows Vista foi projetado, né, para ser a versão mais segura do Windows até então. Com os novos recursos do Windows Vista, você poderá ter o controle e a segurança que precisa para aproveitar ao máximo seu PC. Possui diversos recursos de segurança novos que, reunidos, destinam-se a tornar os PCs baseados no Windows Vista, bem como suas experiências online, mais seguros. As melhorias foram criadas para ajudar você a ter. Então vamos ver o que poderia ser isso aí. Novo controle de conta de usuário. Pode ver que é um novo conjunto de recursos do Windows Vista que ajuda a atingir o equilíbrio entre a flexibilidade e o poder de uma conta de administrador e a segurança de uma conta de usuário padrão. O que seria isso? Vou mostrar na sua tela aonde que você poderia ver essa diferença para o Windows XP. Estando aqui na tela do Vista, se você ir no botão Iniciar, escolher a opção Painel de Controle, tá aqui o painel de controle, você tem aí a opção de contas de usuário, como nós vimos no Windows XP, onde você poderia criar um usuário, um administrador, ou um usuário limitado, aquele que tem limites. O que vem de novidade sobre essas contas de usuário, além da melhoria na segurança, é o controle dos pais, que a gente chama de controle parental do Windows. O que seria isso? Seria você, hoje, poder criar um acesso controlado com relação aos seus filhos. Por exemplo, você tem aí um filho e você quer destinar um horário para ele poder mexer no computador. Então você poderia configurar um horário, por exemplo, trabalha das 14 às 18 horas no computador, não acessa mais do que das 14 às 18. Então às 18 horas o usuário dele vai se encerrar e não vai conseguir usar mais. Você tem a parte de censura, onde você pode censurar acesso a sites que contêm conteúdo pornográfico, conteúdo de violência. Então melhorou muito, porque hoje, para quem tem filho, pode estar utilizando aí esse famoso controle dos pais. Então o requisito de segurança do Windows Vista melhorou bem com relação ao XP. Depois nós temos aqui também outro recurso de segurança bem interessante, seria o sistema chamado BitLocker. Lembrando que esse BitLocker você só vai ter nas versões mais completas do Windows. Então vou abrir aqui para você, vou mostrar, para você dar uma olhada aí como é que funciona esse novo recurso chamado BitLocker. Vamos pegar ele aqui. Aqui, ó, criptografia de unidade BitLocker. O que seria essa novidade? Deixa eu mostrar para você. O BitLocker é o seguinte, é você poder criptografar o conteúdo do seu disco. Vou abrir na tela para você observar aí as instruções. Olha lá. Vai aparecer, olha lá. A criptografia de unidade BitLocker criptografa e protege os dados. Ou seja, ajuda a impedir o acesso não autorizado aos arquivos armazenados no volume mostrado abaixo. Você pode usar o computador normalmente, mas os usuários não autorizados não podem nem usar seus arquivos. Então o que seria esse BitLocker? É você pegar todas as informações do seu disco e criptografar. O que seria criptografar uma informação? É você transformar as informações em códigos. Ele vai converter o que você pode ler naquilo que você não pode ler. Isso seria uma criptografia. Caso outros usuários não autorizados tentem acessar seus arquivos, ele pede uma senha. Por quê? Porque o conteúdo está criptografado. Caso sua máquina seja roubada, o ladrão não conseguiria ter acesso aos seus dados pelo fato dos dados estarem criptografados. Então isso também é uma grande novidade que o Windows Vista trouxe aí com relação à parte de segurança. Outro recurso que o Windows Vista também tem, mostrando aí na sua tela, é o famoso Windows Defender, que passou a vir na partir da versão Vista. Com ele aí aberto, o que seria o Windows Defender? Na realidade, o Windows Defender, para ser bem sincero, é meio que um mico da Microsoft. Porque a Microsoft define ele como uma proteção contra software mal intencionado e indesejado. O que seria um software mal intencionado e indesejado para a Microsoft? Poderia ser um vírus, poderia ser um spyware. Só que a Microsoft, quando você pega a ajuda, ele fala que é mais voltado para pegar spywares no computador, ou seja, os programas espiões do computador. Ela não define nada claro dizendo que essa ferramenta pega contra vírus, protege contra vírus. Tanto que ela indica que o seu computador
tenha que ter antivírus. Você pode estar com o Windows Defender ativado e ele te alerta que seu computador não tem uma proteção contra vírus. Então o Windows Defender ficou na metade do caminho, ele não é nem um antivírus e nem uma proteção completa. Fala de spyware e fala que é uma proteção contra software mal intencionado. Veio como novidade, mas eu acho que é uma ferramenta que não tem uma definição própria, não ganhou uma personalidade, podemos dizer assim. Mas é uma novidade que veio a partir da versão do Windows Vista. Outra novidade que nós temos aí do Windows Vista é o Read Boost do Windows. Read Boost é uma grande novidade, realmente foi bem significativa essa novidade aí, que seria o quê? Seria você pegar um dispositivo móvel, um disco móvel, por exemplo, um pendrive, e você usar o pendrive para substituir a memória virtual do seu computador. Nós vimos na matéria de hardware que a memória virtual do computador é aquela memória que, quando a memória RAM está cheia, o Windows passa a executar os arquivos na memória virtual. Mas ela tem um grande problema, que a memória virtual ela fica localizada onde? Dentro do seu disco rígido. E nós sabemos que o disco rígido é uma memória extremamente lenta. Então o Read Boost ele vai fazer justamente isso. Ele vai utilizar um pendrive, um cartão de memória, ou seja, uma memória flash como memória virtual. Então se ele utilizar a sua memória flash como virtual, você tem um ganho de rendimento no seu computador. Então eu vou dar um exemplo aqui para você, onde é que você acessa esse Read Boost, para você poder ir fazer o teste em casa. Então vamos aí para a tela. Para se ter acesso ao Read Boost, você vai no seu pendrive, que pode ser até lá pelo Windows Explorer, e entrar nas propriedades do seu pendrive, que seria botão direito sobre a unidade do disco e escolher a opção propriedades. Você vai observar que vai aparecer a janelinha das propriedades e aqui você tem o recurso Read Boost. Então pode observar que o Read Boost, você ativa ele, escolhe a quantidade de memória que o seu pendrive oferece e ele vai destinar essa quantidade de memória do seu pendrive para ser uma memória virtual do seu computador. Então, caso ele cobre na sua prova perguntando qual memória o Read Boost substitui, nós podemos dizer que é a memória virtual do computador. E por ser uma memória flash, um pendrive, o sistema se torna mais rápido, porque a memória flash ela é mais veloz do que um HD. Agora, só uma observação, não é todo pendrive que contém essa tecnologia. Quando for comprar, você tem que observar se ele oferece ou não. Se não oferecer, você não vai ter essas opções aí nas propriedades do seu pendrive ou cartão de memória. Bem, e as outras novidades que nós temos aí são alguns acessórios que o Windows Vista nos trouxe, que eu poderia destacar aqui para vocês. Bem, ele evoluiu no Windows Media Player, hoje você tem o Media Player 11, que é uma versão mais nova do que tinha no XP, que era 10. Você tem o Windows Media Center. O que é o Windows Media Center? É uma central de entretenimento que o Windows Vista te oferece. Ou seja, é você pegar tudo que é foto, áudio, vídeo do seu computador e reunir num lugar só. Então você tem uma biblioteca das partes multimídia, dos arquivos multimídia que você tem no seu computador. Inclusive fazer compra de algum jogo, compra de algum filme, assistir televisão pelo Media Center. Você pode montar uma locadora, que você poderia até fazer um sistema de aluguel de filme pelo Media Center. Se você tem aquele videogame da Microsoft, o Xbox, você pode também usar o Media Center para gerenciar os seus jogos. E isso é uma grande novidade que o Vista teve. Você tem o Windows Mail. Quem é o Windows Mail? É o programa de correio eletrônico do Windows Vista. Porque no XP você tinha qual? O Outlook Express. O Outlook Express ele foi aposentado para entrar em cena o Windows Mail. Isso pode cair na sua prova. O Outlook Express não vigora mais. A partir do Vista, ele passou a se chamar Windows Mail. O BitLocker, que eu já citei na parte de segurança, das melhorias de segurança. Espaço de reunião do Windows. Hoje você poder montar, configurar o seu Windows para fazer aí uma espécie de reunião online, uma videoconferência, interligar vários computadores, várias pessoas utilizando aí, um enxergando a tela do outro, como se fosse uma reunião online. Isso também você tem como novidade.